Estamos no agosto laranja e vocês sabem o que é o agosto laranja? Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o agosto laranja, o mês de conscientização da esclerose múltipla. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de saber mais sobre a esclerose múltipla, não esqueça de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, é isso. Estamos no agosto laranja, né, que é o mês de conscientização da esclerose múltipla. E essa campanha ela foi criada pelos Amigos Múltiplos em 2014. A intenção desse mês, né, de ter esse mês todo falando sobre a esclerose múltipla, é justamente conscientizar sobre a doença, falar sobre ela, explicar como que acontece, como é feito o diagnóstico, quais são os tratamentos que tem, porque é uma doença rara, né, então é pouco falada, é pouco comentada. O diagnóstico é difícil de acontecer, a pessoa leva anos para que isso aconteça. E eu falo muito sobre a esclerose múltipla aqui, não poderia deixar de falar, fazer um vídeo, né, gravar um vídeo sobre o assunto no mês da conscientização da doença, porque para quem não sabe, para quem está chegando aqui nesse vídeo, eu tenho esclerose múltipla, tá? Fui diagnosticada em 2020. Já tem vídeo aqui falando sobre o meu diagnóstico, como ele aconteceu. A minha situação mesmo foi demorado para eu conseguir esse diagnóstico, tá? O primeiro surto eu tive lá em 2014 e não veio o diagnóstico, o segundo surto em 2020. Foi que realmente eu tive ali o diagnóstico. Também já falei sobre o meu tratamento, como é feito, né? Que eu tomo a beta-interferona, um medicamento imunonodulador para controlar a doença, para fazer com que ela evolua mais devagar, porque é uma doença progressiva, tá? Ela vai evoluindo ao longo aí dos anos. E também já falei muita coisa sobre a esclerose múltipla aqui, já fiz vídeos respondendo perguntas, já falei sobre tratamento feito no SUS e na rede privada. Então tem muitos vídeos aqui falando sobre a doença para vocês. E eu vou deixar o link, né, da playlist, uma playlist só sobre esclerose múltipla aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, para quem quiser saber mais sobre a doença, para quem quiser saber mais sobre o meu diagnóstico, como foi, né, o que foi que eu senti, os primeiros sintomas que eu tive, quais são os sintomas mais comuns, tudo isso vocês encontram nessa playlist, ok? Hoje eu vim falar mais sobre isso, sobre essa campanha que acontece no Agosto Laranja. Todo ano, agosto ganha essa cor aí, né, para falar sobre a doença. Para quem não sabe o que é esclerose múltipla, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Esclerose múltipla é uma doença que ela é considerada rara. Ela afeta, acho que no Brasil temos aí 40 mil casos de pessoas com a doença. Ela também é uma doença crônica, ou seja, não vai ter cura. Você vai fazer o tratamento, mas ficar curado da doença não vai acontecer por enquanto, né? Temos aí a medicina tá evoluindo, sempre estão em busca de novos tratamentos. Quem sabe a cura da esclerose múltipla não vem, mas até o momento não temos essa cura. Ela também é uma doença autoimune. O próprio sistema imunológico da pessoa vai atacar a bainha de mielina, tá? Que é o revestimento ali dos neurônios. E esse ataque, né, da bainha de mielina vai causar alguns sintomas na pessoa, como dormência, formigamento, dificuldade de enxergar, dificuldade de se locomover, tremores e muitos outros sintomas da doença. Tem, como eu disse, tem vídeos aqui falando todos os detalhes, mais detalhados sobre o assunto. E aí, além de falar do Agosto Laranja, eu resolvi também trazer filmes e livros que falam sobre a doença. Mas, por ser uma doença muito rara, né, não tem muito conteúdo sobre ela. Então, os filmes são muito poucos. Aliás, os filmes eu só encontrei 2 filmes. Um documentário da Selma Blair, acho que é esse o nome dela, uma atriz norte-americana aí que ela foi muito famosa em alguns filmes. Vou deixar alguns filmes que ela fez aqui para vocês verem. E ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Então, esse documentário é ela falando sobre a luta dela ali com a doença, como foi receber o diagnóstico, como é viver com a doença, como é conviver com a doença ali. Para quem quiser assistir, eu encontrei disponível no Max. O filme mesmo que eu vou falar para vocês aqui é 100 metros, ele tá disponível na Netflix, e esse filme ele conta a história de um homem que foi diagnosticado com esclerose múltipla ali no auge da vida dele. Normalmente a esclerose múltipla acontece exatamente nessa época da vida da gente, que a gente tá ali da fase dos 20 aos 40 anos, fase ali em que a gente tá saindo da universidade, começando o primeiro emprego, casando, tendo filhos. Então é o momento que você recebe ali o baque da doença, né? Da notícia de que você tem uma doença grave, rara e que não tem cura. E é isso que acontece com esse homem, né? O Ramon. Não sei se eu tô chamando corretamente porque é em espanhol, mas eu acho que é Ramon. Vai ficar Ramon. Ele ama seu trabalho, ele ama sua família, e aí do nada ele começa a sentir sintomas estranhos, começa a ter dificuldade de caminhar. Ele vai fazer um check-up, né? Pra ver o que é que tá acontecendo com ele. E aí descobre que tem esclerose
esclerose múltipla. E isso é um baque para ele, porque ele chega ali no período em que ele não consegue mais caminhar. Ele tem muita dificuldade de caminhar, ele caminha pouquíssimo, poucos passos, assim. Isso deprime ele não consegue voltar para o trabalho, ele não consegue mais cuidar da família como ele sempre cuidou, e ele se torna ali a pessoa dependente. E ele nunca quis ser uma pessoa dependente das outras, né? Mas a gente não tem essa escolha, né? A vida é isso. E aí é quando ele entra em depressão, ele fica totalmente deprimido. Até que um dia ele encontra outro paciente de esclerose múltipla, e quando esse paciente vê o jeito que ele tá caminhando e tal, ele diz pro Ramon que daqui a um ano ele não vai conseguir caminhar 100 metros. E isso choca o Ramon, mas ele também pensa que eu vou mudar essa estatística. Não vou aceitar isso como um fato. Eu vou mudar, fazer atividade física e vou me inscrever no Ironman. E é isso que ele faz. Gente, o Ironman é uma prova em que você vai fazer 3 atividades físicas, não sei se eu tô falando corretamente, que é natação, corrida e bicicleta. Se eu não me engano, a corrida é o último, acho que é. E aí este homem começa a se preparar para essa maratona, né? Com a ajuda ali do sogro, que ele não se dá muito bem com o sogro, mas a esposa quer que ele se aproxime, e aí coloca o pai dela ali para ajudar ele nesse período ali de treinamento. Gente, e é muito interessante você ver que no início ele mal caminhava, e aí ele vai começando a avançar, vai começando a dar os primeiros passos, vai começar a correr pouquíssimo, muito devagar, e até que ele consegue realmente correr. E assim, é um momento assim de muita alegria para ele, porque para quem não caminhava, sair de não conseguir nem caminhar direito para correr, gente, é incrível, é uma cena assim muito emocionante, sem falar que emocionante mesmo é a cena dele concluindo o Ironman. Ele se preparou para isso e ele conseguiu provar que ele era capaz de fazer um Ironman. Esse filme é muito bom, é muito incrível. Eu achei assim uma lição de vida, né, pra gente, para mostrar assim resiliência e também força de vontade, né? Aceitar que você não pode mudar, né, como é a esclerose múltipla, o diagnóstico veio, você não pode mudar isso, não tem o que ser feito para retirar esse diagnóstico. Mas quanto ao fato de voltar a caminhar, isso era uma coisa que ele podia tentar mudar. Ele foi lá e tentou e conseguiu. Claro que nem todo mundo vai conseguir fazer um Ironman, gente, óbvio. E também tem as questões de que nem toda pessoa que tem esclerose múltipla vai poder praticar atividade física de forma tão intensa quanto um Ironman, quanto uma maratona, ciclismo, essas coisas assim. Talvez você possa fazer uma atividade física mais leve, mas no caso dele que podia, ele foi lá, treinou e conseguiu. Isso me deu motivação quando eu assisti esse filme pela primeira vez, me deu motivação para começar a correr. Eu só fazia meu treino em casa mesmo, né? Meu treino de musculação, fortalecimento muscular e fazer uma caminhadinha. E aí quando eu assisti esse filme, eu disse, não, Ironman não dá para mim, né? Talvez seria demais. Mas vou tentar correr. E foi quando eu comecei a correr, a dar meus primeiros passinhos ali para corrida. Claro que ainda tô longe de conseguir participar de uma corrida de rua simples, né? De 5K, 10K, tá muito longe. Mas como ele, eu dei ali meus primeiros passos e tô conseguindo aos poucos. E o filme é exatamente sobre isso. É um filme inspirador, é um filme que motiva a gente, né, a tentar mudar o que a gente pode mudar e aceitar o que não tem como mudar. E eu amei demais, gente. Recomendo muito se você tem esclerose múltipla, se você foi diagnosticado com esclerose múltipla, ou se você conhece alguém que tem esclerose múltipla, quer entender mais sobre a doença, recomendo que você assista o filme. É muito bom. É emocionante, tá? E também é inspirador. Eu adorei. E o livro que eu quero indicar para vocês é o livro De Repente Esclerosei, da Marina Mafra, que eu também já falei bastante aqui no canal sobre ele. Tem resenha aqui. E é o único livro que eu sei que a pessoa, né, que a protagonista tem esclerose múltipla. Esse livro é escrito por uma pessoa que também tem esclerose múltipla. Marina Mafra foi diagnosticada há algum tempinho aí com esclerose múltipla, acho que tem uns 10, 15 anos por aí que ela tem a doença. E aí ela decidiu escrever esse livro. E o livro a gente vai acompanhar exatamente o processo ali de diagnóstico da protagonista, que é a Mitali. Ela vai começar a ter os primeiros sintomas ali da esclerose múltipla, vai sofrer ali para descobrir o que é. O processo de diagnóstico da esclerose múltipla é um processo muito lento e que causa muito sofrimento pra gente, né? Porque é um período ali em que você tá sentindo muita coisa, são coisas que são normais e estranhas ao mesmo tempo, porque é normal você ter uma dormência na mão, né? Mas não é normal essa dormência durar por 2, 3 semanas ou mais, né? Enquanto você não fizer o tratamento, né, a pulsoterapia, essa dormência não vai embora. Assim como é normal você
prender a perna ali, ficar numa posição e a perna começar a formigar, mas não é normal você ficar dias sentindo isso. Quando você chega no hospital, no pronto-socorro ali, dizendo os seus sintomas, a primeira coisa que eles vão achar é que é um AVC, que é problema cardíaco, aí vão começar a fazer os exames lá, pressão normal, não deu nada no coração, não é AVC. Aí eles dizem o quê? É ansiedade, é estresse, dopam você, passam um calmantezinho pra você e mandam você pra casa. É muito difícil esse período. Eu tô falando isso baseado na minha experiência, tá? Isso aconteceu comigo. Eu chegava no pronto-socorro e não dava nada ali no que fosse grave, que fosse risco de vida, e me mandavam pra casa com calmante. Só isso. Não, é estresse, é ansiedade, você passou por algum problema ali que lhe estressou, é só isso. E aí a gente vai acompanhar isso na Mitali. Outra coisa também que a Mitali, ela tem muito medo de, não sei o que bem acontece com ela, mas ela tem aquela dificuldade de procurar médico, é um problema que a gente tem, né? Ah, não é nada demais, já fui no pronto-socorro, eu não vou atrás de médico por isso, né? E aí ela retarda muito o diagnóstico dela, ela fica sentindo muita coisa, até que chega um momento ali que ela não consegue caminhar, e é quando ela realmente vai no médico, né? Vai no neurologista, e aí recebe o diagnóstico de esclerose múltipla. E aí é o primeiro baque da vida dela. Depois vem o medicamento, que não é um medicamento fácil, tá? Um medicamento inicial ali, não sei sobre os outros medicamentos, porque eu continuo na beta-interferona, mas o primeiro remédio ali que você toma, que é o beta-interferona, se a sua esclerose for surto remissível, eu não sei nos outros casos, né, da progressiva primária e da progressiva secundária, quais medicamentos toma, mas no meu caso, que é a surto remissiva, né, eu tomo o beta-interferona, que é o medicamento ali inicial do tratamento, então é um medicamento inicial que faz a gente sofrer muito, os efeitos colaterais é muito forte, e aí a gente vai ver na Mica ali passando por isso. Diagnóstico, início de tratamento, primeiro pulsoterapia, que é você internada ali por dias, depois início do tratamento. E, assim, é um livro muito bom também, muito esclarecedor sobre a doença, assim como o filme, fala bastante, dá detalhes ali desses períodos de diagnóstico, de tratamento, de voltar a tentar ter uma vida normal. A gente vê tudo isso tanto no filme quanto no livro. A diferença que a gente tem é que o filme é baseado numa história real. A história desse homem, do Ramon, realmente aconteceu. Ele foi, se eu não me engano, o primeiro homem com esclerose múltipla a conseguir fazer o Iron Man. Aqui no Brasil, a gente também tem um homem que ele conseguiu fazer o Iron Man. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou procurar e aí eu deixo aqui pra vocês, tá? Tem esse homem que também conseguiu fazer o Iron Man e, gente, ele ficou em cadeira de roda, ele ficou sem se locomover de jeito nenhum e conseguiu voltar a caminhar e fez o Iron Man. E o livro da Marina Mafra não é totalmente baseado na história real, não é a história da Marina Mafra aqui, tá? É a história da personagem Mitali, mas tem muita coisa ali que a própria Marina diz nas notas da autora que ela passou. Assim como tem coisas ali que a Mitali passou e eu passei, né? O período ali todo de diagnóstico, o medo da ressonância, o medo do diagnóstico, o medo do tratamento, o medo a incerteza do futuro, né? Que sempre tem quando a gente é diagnosticado com a doença assim. A gente não sabe o que vai ser da gente daqui a 2 dias, 3 dias ou daqui a 2 minutos, 5 minutos. Então, tudo isso tem lá no livro e como a própria Marina falou, ela também passou por isso. Assim como eu acho que todo mundo que é diagnosticado com uma doença assim, né? Grave, autoimune, sem cura, passa por esse período, né? O período ali de ter medo, né? E até se adaptar à doença, até se adaptar a essa nova rotina, é bem complicado. Então eu recomendo bastante, tanto o filme quanto o livro, tá? Se você souber de mais algum filme que fala sobre a esclerose múltipla, por favor, me indiquem aqui nos comentários, eu quero muito assistir. Documentários também, tá? Assisti o da Selma Blair e eu adorei, recomendo também para você assistir. E se você souber de livros também que falem sobre esclerose múltipla, por favor, me indiquem, eu preciso muito ler. Eu amei esse livro da Marina Mafra, ele foi meu livro favorito no ano que eu li ele, não lembro se foi 2022 ou foi 2021, não lembro, mas ele foi meu favorito, e assim, ele é um favorito da vida, porque eu me identifico muito com a personagem, e é o único livro que eu sei que fala, né, de uma doença que eu tenho, então eu adorei muito o livro e recomendo bastante, se você quer saber sobre a doença, se você tem alguém que tem a doença, né, ou se você foi diagnosticado, quer entender mais, recomendo o livro, e se você não tem esclerose múltipla e tá achando, não vou ler porque, né, não faz sentido eu ler, não tenho nada a ver com a doença, não quero saber sobre isso, vou ficar depressiva, ficar triste, abalada. Não, o livro é muito bom, tem romance, tem a história da Mitali toda, a relação dela com o pai dela, a relação dela familiar ali, a relação dela com a melhor amiga dela, a Aurora. E ainda temos um protagonista que é o Dimitri, maravilhoso, um mocinho assim, perfeito, que inclusive também entrou na minha lista de crush literário. Então vale muito a pena ler o livro se você gosta de romance, se você gosta de ler livros de romance, também vale a pena ler esse livro, ok? E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!